continuando a leitura do nosso livro. Hoje é o capítulo 4. Para a glória de Deus, estamos no capítulo 4 desse livro maravilhoso, chamado Lar Adventista. E o capítulo 4 tem como seu tema, o título esse capítulo é O Alcance da Influência do Lar. Qual é o alcance que um lar bem estruturado pode ter, né? Então vamos entender isso com o estudo de hoje. Essa imagem, eu acho ela muito bonita. Eu imagino essa sendo a mão do Senhor sobre nossos lares, né? Trazendo a proteção e também derramando as bênçãos sobre nossas casas. Então eu acredito mesmo que quando nós colocamos-nos diante do Senhor em oração, colocamos a nossa família diante do Senhor, nós temos aí a proteção divina sobre a nossa casa. Eu acredito muito nisso, né? Então que você guarde essa imagem no seu coração e que a sua casa esteja protegida e sendo abençoada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O lar cristão é uma lição objetiva. Vamos entender mais ou menos o que significa isso daqui, ó. A missão do lar, irmãos, ela estende-se para além do círculo dos seus membros. O lar cristão ele deve ser uma lição prática, que ponha em relevo a excelência dos princípios verdadeiros da vida. Semelhante exemplo será no mundo uma força para o bem. Olha só, quando o lar cristão ele está bem cuidado, bem estruturado, esse lar ele vai ser um exemplo para o bem, uma força para o bem. Ao deixarem um lar assim, os jovens ensinarão as lições que aí aprenderam. Os mais nobres princípios da vida são assim introduzidos em outros lares, e uma influência regeneradora se fará sentir em toda a sociedade. Você vai lembrar que nós falamos um pouquinho sobre isso na introdução desse livro, no primeiro capítulo, né? De como o lar pode impactar uma sociedade, pode impactar positivamente ou negativamente uma sociedade. Então, quando o nosso lar ele tem aí uma influência positiva, irmãos, pode ter certeza que isso vai ser uma força absurda para o bem da sociedade onde nós moramos. Um lar em que os membros são polidos, cristãos corteses, que exerce vasta influência para o bem. Outras famílias notarão os resultados conseguidos por um lar assim e seguirão o exemplo dado por aquele lar, guardando por sua vez o lar contra as influências satânicas. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus está dominando, irmãos. Sobre o poder da graça divina, esse lar se torna um lugar refrigerante para os enfraquecidos, fatigados e para os peregrinos. Percebeu? Olha que coisa linda isso aqui que nós acabamos de ler. Um lar onde os membros são polidos, são cristãos corteses, exerce uma vasta influência para o bem. Para o bem. As outras famílias vão notar as influências positivas que aquele lar está trazendo, né? E vão fazer o quê? Vão seguir o exemplo daquele lar ali. E a Bíblia vai dizer, desculpa, esse livro vai nos dizer, claro, com base na Bíblia, porque tudo que está escrito aqui foi embasado na palavra do Senhor, vai dizer que os anjos de Deus visitam com frequência os lares onde a vontade de Deus é predominante, onde domina, onde Deus é posto como prioridade. Isso aqui é interessante, é importante para você, irmão? Isso aqui é muito importante para mim. Eu fico imaginando os anjos ao redor da minha casa. Eu fico imaginando os anjos dentro do meu lar. Eu fico imaginando a proteção dos anjos. A gente não pode ver. Imagine se você pudesse ver os anjos ali na sua casa, protegendo você. É maravilhoso, né? Se Deus pudesse tirar dos nossos olhos isso que nos empata de ver, como é que eu posso dizer? Como se fossem essas escamas espirituais pudesse tirar e a gente visse assim, anjos ao nosso redor, nos cuidando, nos guardando, nos protegendo e felizes em acompanhar uma casa onde a presença de Deus é constante. Isso aqui é maravilhoso, eu fico imaginando isso aqui. Então, um lar assim, irmãos, ele é um lar onde ele vai fortalecer aquelas pessoas que precisam de refrigério, que estão enfraquecidas, os fatigantes peregrinos. Esse lar ele tem poder para impactar casas, pessoas e uma sociedade inteira. Qual é a influência de uma família bem ordenada? Esse aqui é o segundo subtítulo desse livro. Vai dizer assim, ó: não é questão, irmãos, de pequena importância para uma família o manter a posição de representantes de Jesus, guardando a lei de Deus em ambiente de incrédulos. Requer-se de nós que sejamos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Esta posição, ela envolve terríveis responsabilidades. Olha, é um texto que fortalece a nossa fé, mas ao mesmo tempo nos chama a atenção, nos chama a uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Nós temos uma terrível responsabilidade de mostrar ao mundo um lar que seja bem ordenado.
Um lar que seja estruturado. Um lar onde as pessoas, ao olhar para nós, entendam que nós somos representantes de Jesus. Lembro-me quando eu era pequeno, eu morava na cidade de Rorainópolis, né? Aqui no interior de Roraima. E foi na minha lembrança, foi a primeira casa que meu pai construiu, né? Que, claro, quando eu me lembro, né? Que ele fez uma casinha pequenininha, depois ele fez outra casa e nós moramos ali numa rua que eu não lembro exatamente o nome agora dessa rua. Não lembro se é Parima, alguma coisa assim, o nome daquela rua. Ficava bem ali próximo de uma avenida grande. E um certo dia tinha, acho que passavam umas duas casas, tinha uma casa de um pessoal ali, de uma mulher, de um casal, que eles gostavam de beber, né? Gostavam de beber. E de vez em quando eles caíam na briga lá, caíam na briga, na porrada. E aí, um certo dia, nós saímos para ver a briga, irmãos. E acredite se quiser, o homem pegava pelo cabelo da mulher e ele girava a mulher assim, ó. Girava a mulher. E aquilo ali, para mim, aquilo ali, eu olhava para aquilo ali, naquela hora todo mundo rindo, brincando e batendo palmas, dizendo, briga, briga, aquela coisa toda. Você sabe como é que é o povo, né? O povo gosta do fuzuê. Mas eu já olhava para aquilo ali com pouca idade. Eu acho que eu devia ter lá pelos meus 5, 6, 7, 8 anos. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha naquela época. Mas eu já olhava para aquilo ali com um olhar de tristeza. Olhar para aquilo ali como se fosse algo assim. Parece que Deus já trabalhava no meu coração. Parece não, eu tenho certeza que já trabalhava no meu coração. E eu já via aquilo ali como algo negativo, muito negativo. O homem puxando pelo cabelo da mulher e girando a mulher. E eles brigavam e era porrada. Que influência esse lá causou aquelas pessoas? Pensa nisso. Que influência aquilo ali estava causando às pessoas? Positiva ou negativa? Obviamente, super negativa. Aquilo ali, irmãos, por mais que você pense que é imperceptível, que as pessoas não vão levar aquilo para a própria vida, em um dado momento ou outro, alguém que estava assistindo aquilo ali poderia repetir aquilo ali. Porque nós temos, na nossa vida, o poder de influenciar pessoas. Então, eu posso influenciar alguém, você pode influenciar alguém, o seu lar pode influenciar alguém. Você está entendendo? Então, aqui diz que quando nós temos um lar bem ordenado, o nosso lar ele vai gerar boas influências até mesmo para ambientes onde tem incrédulos. Isso é maravilhoso, é muito bom quando nós vemos uma família bem estruturada, bem ordenada, seguindo o exemplo de Cristo e representando a Jesus nessa sociedade. Uma família bem ordenada, irmão, bem disciplinada, ela fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Que poderoso essa mensagem. Uma família bem ordenada e disciplinada, ela vai falar mais em favor de Jesus do que qualquer sermão que você possa pregar. Uma família assim, irmãos, ela vai dar prova de que os pais foram bem-sucedidos no seguir as instruções de Deus e de que seus filhos o servirão na igreja. Sua influência vai aumentar, pois à medida que comunicam, recebe para tornar a comunicar. À medida que você comunica do Senhor, você recebe do Senhor. Você está entendendo? Ou seja, Deus ele quer que eu e você e os nossos filhos sirvam a Deus na igreja. E essa família dá prova que os pais foram bem-sucedidos em ensinar as instruções que estão na Bíblia. A instrução é clara: ensina teu filho no levantar, no sentar à mesa, no deitar. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ensina o teu filho tudo isso. Todos os dias, faz o culto familiar na tua casa. Tenha o prazer de buscar a Deus nas primeiras horas junto com a tua família. Leva os teus filhos na igreja. Ensina o teu filho não o caminho, mas sim no caminho. Ou seja, tem que estar andando junto, tem que estar dando o bom exemplo, tem que estar buscando servir ao Senhor. Isso aqui vai agradar não apenas a minha família, mas as outras famílias vão olhar para isso e vão dizer: nossa, que pregação! Porque, como nós acabamos de ler no texto passado, nós somos uma carta viva ao povo. As pessoas leem essas cartas, e essas cartas sou eu, é você, é a nossa família. Então, uma família bem ordenada e bem disciplinada fala muito mais alto do que muitos sermões que são pregados, ou melhor, todos os sermões que são pregados. Aqui diz: a maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo, irmãos, é uma família bem ordenada e bem disciplinada. Essa aqui é a maior prova do poder do cristianismo. O ateísmo não pode fazer isso. Nem outra religião pode fazer isso, mas o cristianismo tem o poder de transformar uma família. E aqui vai dizer que a maior prova do poder que Deus tem de transformar é uma família bem ordenada e bem estruturada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa o poderá fazer, pois, irmãos, é uma testemunha viva de seu virtual poder sobre o coração. Olha que maravilha. Então, quando nós temos uma família bem ordenada, isso aqui, irmãos, fará com que a mensagem continue avançando, alcançando corações, tocando vidas e transformando famílias. Além da nós quando entregamos, nós recebemos. E Deus tem o prazer de abençoar as famílias que buscam por essa bênção todos os dias.
Pertencem-nos maravilhosas possibilidades, a nossa família, as famílias, né? Pertencem maravilhosas possibilidades. Como é que funciona isso? Curto é o tempo em que nós dispomos aqui nesta terra. É muito curto. Nós não podemos, irmão, passar por esta vida senão uma vez. Tiremos, pois, ao fazê-lo, o melhor proveito de nossa vida. A tarefa a que somos chamados não requer riquezas, irmãos, nem posição social, nem grandes capacidades. O que se requer de nós, da nossa família, é um espírito bondoso e desprendido, e firmeza de um propósito. Uma luz, por pequena que seja, se está sempre brilhando, irmãos, ela pode servir para acender muitas outras luzes. Então, escuta bem isso aqui. O nosso tempo aqui ele é curto, mas nós devemos usá-lo e gastá-lo da melhor forma possível. Deus não botou você nessa terra para que você possa buscar por riquezas, outras coisas. Isso aí devido à misericórdia de Deus, Deus acrescenta em nossas vidas essas coisas, né? Deus acrescenta sobre você um bom emprego, é uma questão boa economicamente, financeira. Se você, obviamente, você tem que fazer a sua parte, Deus vai te dar essas bênçãos, né? Mas não é isso o todo, né? Nós não temos que colocar isso na frente daquilo que mais importa, que é o nosso Salvador, é Jesus. Então, quando você busca pelo fruto do Espírito, e isso trabalha em você, o Espírito Santo trabalha em você, você vai transparecer isso. Então, você vai logo ter um espírito bondoso, desprendido, uma firmeza de propósito, e essa pequena luz, ela vai, se ela continuar constante, brilhando, ela vai servir para acender casas, vidas que estão com as luzes apagadas. Percebeu? Então, pastor, mas uma andorinha só não faz verão. Algumas pessoas dizem assim, irmão, continue sendo firme ao Senhor onde você está. Continue levando a tua vida, a tua família aos pés de Cristo todas as manhãs. E Deus, ele vai tratar de cuidar do restante. Só seja fiel ao Senhor e faça isso, que você vai ver as bênçãos que Deus vai derramar sobre as suas vidas. A influência de uma família mal dirigida. O que acontece com uma família mal dirigida? Aqui vai dizer, ó, a influência de uma família mal dirigida, irmão, ela é dilatada e desastrosa a toda a sociedade. Ela acumula uma onda de males que afeta famílias, comunidades e governos. Olha só. Infelizmente, uma família mal dirigida causa uma influência maléfica para o mundo, para as sociedades. Quantas vezes eu já vi, irmãos, pais brigando com professores, porque os professores de alguma forma chamaram a atenção dos filhos, porque os filhos estavam fazendo coisas absurdas na sala, ensinando outras crianças a beberem, a fumarem, brigando, e aí os professores tiveram que chamar a atenção e os pais foram lá até mesmo querer brigar. Você encontra na internet muitos casos de pais que querem bater nos professores, bater nas pessoas por causa dos filhos, e isso traz prejuízos mentais e emocionais para aquela criança. A influência é muito negativa. Por isso hoje você vai perceber que muita gente não respeita mais as autoridades, não respeita mais policiais, não respeita mais ninguém, né? Porque muitas vezes a influência que nós causamos sobre nossos filhos, a nossa arrogância, a nossa prepotência, faz com que isso entre no coração das crianças e elas começam a ser assim também. Isso causa um prejuízo absurdo. Então, se a minha família é mal estruturada, você pode ter certeza que a influência ela vai ser desastrosa, não só para minha família, mas para toda a sociedade. Impossível, irmão, será vivermos de maneira que não exerçamos influência no mundo. Impossível isso. Mesmo que você não queira, você é influência para alguém. Membro algum da família poderá encerrar-nos em si mesmo de maneira que nenhum outro membro não lhe sinta a influência e o espírito. A própria expressão da fisionomia terá influência para o bem ou para o mal nas pessoas. Seu espírito, irmãos, as suas palavras, as suas ações e as suas atitudes para com os outros serão inequívocas. Percebeu? É impossível você não influenciar alguém. É impossível a sua família não influenciar outra família. Então, irmão, seja uma família de boa influência. Boa influência. Tem pessoas que gastam muito tempo, irmãos, com a família toda ali com aquela influência de falar mal dos outros, né? E aquilo ali tem influenciado, tem prejudicado muita gente. É muito complicado isso. Tem pessoas que gostam de fazer isso, né? Então isso aí tem influências para o bem ou para o mal? Para o mal, obviamente. Então que eu e você possamos ter assim uma vida bem estruturada, uma família bem estruturada, para que a nossa família seja uma bênção, para que o nosso testemunho seja positivo e não negativo, e que nós não possamos nos encaixar dentro desse último ponto aqui do livro, que é uma família mal dirigida. Que nós olharmos para a nossa vida, refletirmos sobre a nossa família, pensarmos o que está faltando para que a minha família seja uma influência positiva para o mundo? O que eu preciso continuar fazendo na minha casa? De que forma eu posso estar fortalecendo a fé dos meus filhos, do meu esposo,
da minha família, a minha própria fé, de que forma eu posso estar apresentando para o mundo que a minha família é uma família dirigida por Deus, que forma eu posso fazer isso? Reflita, perceba o que esse material está trazendo para a gente e que eu e você possamos buscar sempre a palavra do Senhor como sendo o nosso foco, o Senhor como sendo a nossa base e estar sempre sendo batizados todos os dias pelo Santo Espírito do Senhor. Aqui diz o apelo de hoje: maravilhoso Deus, que minha família seja uma influência positiva para o mundo. Me ajuda todos os dias a fazer do meu lar um pedacinho do céu. Esse texto é muito lindo, esse pedacinho do céu. Quero que minha família seja bem ordenada, bem disciplinada e continue sendo abençoada pelo Senhor Jesus. Então, irmão, se esse é o desejo do teu coração, eu oro para que a tua família seja essa família, para que a minha família seja essa família, reconhecida por Deus como uma família abençoada, reconhecida por Deus como uma família que entrega, que proclama o nome do Senhor nessa terra. E eu tenho certeza que Deus tem prazer em abençoar uma família assim. Então, se hoje existe alguma coisa dentro do teu lar que precisa ser ajustado, peça ajuda do Senhor, peça ajuda de Deus para que Deus te ajude nesses ajustes, né? Para que Deus te dê a força, a motivação, para que você possa colocar a sua família diante do Senhor todos os dias, para que os ensinos na tua casa sejam ensinos que não sejam reprováveis por Deus, mas aprovados por Deus, e para que você perceba que outras famílias estão sendo influenciadas pela sua. Amém? Esse é o desejo do seu coração, esse é o desejo do meu coração, e eu tenho absoluta certeza que esse é o desejo do coração do nosso santo e maravilhoso Deus. Onde você estiver, Amém. feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos desperta para ouvir essas palavras, Senhor Deus, tão especiais que nos fazem, Senhor Deus, refletir sobre o nosso lar, sobre a nossa vida e sobre o Senhor. Obrigado, Senhor, Amém. por ter paciência conosco, ser longânimo e também, Senhor Deus, nos dá o privilégio e essa responsabilidade de proclamarmos a tua mensagem a outras pessoas. Como foi lido aqui, Senhor Deus, uma família bem ordenada, ela fala mais alto do que muitas pregações que são pregadas. Então, nos ajuda, Senhor Deus, cada dia a olhar para o Senhor e pedir que o Senhor nos ajude na nossa casa. Tem casas que já são ordenadas, tem casas que não são. Nós estamos colocando-nos diante do Senhor para que o Senhor possa nos ajudar. Aquelas que já são, que o Senhor mantenha. Aquelas que ainda não são, que o Senhor nos ajude a torná-las bem ordenadas, com a tua ajuda, com a presença do teu Santo Espírito diariamente em nossas vidas. Cura de nossos filhos, nossos parentes, nossos esposos e esposas. Derrama tuas bênçãos sobre todos nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Tá bom, chama a Yara, porque pode a mãe dela vir agora cedo, em verdade. Deus te abençoe, povo do Senhor. Nesse momento, nós vamos agora tirar aquela selfie linda. Abra sua câmera aí, para que a gente possa deixar gravado. E que Deus seja louvado pela sua vida. Vamos lá. Se puder ligar sua câmera aí, vai ficar bem bonito. Nós tivemos hoje 45 aparelhos, 46, né? Teve um que saiu aqui agora. Ontem foi engraçado, né? Porque ontem, quando eu terminei aqui, que eu vi, que eu olhei para a quantidade de membros, tinha um monte que tinha saído. Aí alguns mandaram, pastor, faltou energia aqui, tivemos que sair. Digo, ah, tá, que eu pensei. Digo, eu me assustei, olha, me assustei. Digo, misericórdia, muita gente saiu de uma vez. Povo de Deus, vamos lá? Sem energia mesmo. Isso, faltou energia em muitos lugares. Vamos lá tirar aquela foto linda, arruma sua câmera aí, se coloca no ângulo e vamos lá. 1, 2, 3 e... Isso, pronto. Olha aí, a Rosenilda e o Antôniozão aí. Isso aí, ficou bonita a foto. Vamos lá, dá um sorrisão agora. 1, 2, 3 e... Pronto, vamos para outra foto. Olha aí, Socorro, tu conseguiu ficar até o final, Socorro. Olha o Aldenir ali, ô Glória. Vamos lá, gente boa. Dê um sorrisão aí, bonito. 1, 2, 3 e... Rosenildo, tá aparecendo na tela ainda, Rosenildo. Pode olhar para a câmera, para ficar bem legal. 1, 2, 3 e... Glorificado seja o nome do Senhor. Olha só, povo de Deus, que maravilha. Fabrício de Tchau, pastor. Jesus. De onde é o Fabrício? Que eu tô querendo me lembrar do Fabrício aqui. Amém, pastor. Amém, Cristina. Que Deus te abençoe. Povo de Quando vai Deus, dizendo que eu vou Marcos me ajeitar Romão, para trabalhar, tá Kelma, bom? Geliane, Daniela, Emanuel, Francisco, Maria Ramos dos Santos, Aldenira, meu amigo Aderaldo, Júnior, Oséias, Geliette, Lenisa, Valzelice, Hermílio, Lilian, Fabrício, Jeremias, Tchau, pastor. Piazei, Que Deus Geliane, abençoe a todos nós. Fernanda. Vamos, Jesus. E Deus abençoe vocês, povo. Eita, Ledita. Amém. Meu Deus, é muito Amém. Bom dia, Amém. pastor. Fim de semana. Amém, Deus amém, abençoe. amém. Viviane.
Povo de Deus, até amanhã, para a honra e glória do Senhor, nos encontramos aqui mais uma vez. Que Deus cuide de você, que Deus abençoe seu dia e Igualmente, igualmente. até Para amanhã. todos nós. Todos. Amém.